Olá, povo poderoso do Senhor, mais uma vez aqui reunidos para falar de uma palavra vinda diretamente do trono do Pai. Hoje eu queria te falar o seguinte: por que muitas vezes nós aprendemos tudo que temos que aprender na Bíblia, muitas vezes aprendemos tudo que a Bíblia nos ensina a respeito do nosso poder, a respeito da presença do Espírito Santo em nós, mas não vivemos assim. Muitas vezes não vivemos à altura da palavra de Deus. Por quê? Falo sempre e não vou cansar de falar por causa da programação que nós herdamos do mundo. Por isso que Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dá uma dica fabulosa, que é a seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que se transformar. A gente não pode conformar com esse século. Eu não posso me conformar com que eu sou impotente diante do coronavírus. Eu não posso me conformar que eu estou vivendo uma crise e que eu vou ter problema financeiro. Eu não posso me conformar com nada disso. Eu tenho que entender que a minha oração tem poder. Eu tenho que entender que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu tenho que entender que Jesus nos estimula a orar sem desanimar. Por quê? Porque através da oração do justo, através da sua oração, através da minha oração, a gente muda a circunstância. Então a gente não tem que temer, a gente tem que entender que a gente tem que viver como Jesus planejou para que vivêssemos, fazendo o que ele faz e muito mais, como está em João 14, 12. E para que isso acontecesse na vida de grandes ícones bíblicos, como Abraão, Jacó, eles todos saíram de casa. Acredita? Olha, por exemplo, Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 12. Olha o que Deus fala para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, que nessa época era Abrão, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Por que Deus não fez tudo isso com Abraão dentro da casa dele? Porque não dava. A tradição conta que a família de Abraão, ou melhor, a família de Abrão nessa época, era uma família idólatra, uma família muito longe do verdadeiro Deus. Então o que foi preciso para Abraão? Foi preciso ele sair de casa para que Deus pudesse trabalhar na mente dele. O que às vezes precisa para mim e para você? Não sair fisicamente de casa, nunca. Você não vai abandonar sua esposa, seu marido, seus pais. Não é isso que eu estou falando. Mas a sua mente tem que sair da programação. Muitas vezes está inserida na sua família, mas muitas vezes essa programação de derrota, de fracasso, essa programação que não te permite exercer o poder de Deus, está na escola, está no meio dos amigos, está dentro da igreja. Olha só, né? Sabe aquela coisa que depois do culto todo mundo vai pedir oração para o pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa do que a de qualquer outro? Não, meu irmão. Se você tem o mesmo comprometimento do pastor em oração e leitura da palavra, a sua oração é tão poderosa quanto a dele. Sua oração é tão poderosa quanto a de Jesus, quanto a de Moisés, quanto a de Pedro, quanto a de Paulo, quanto a de João. Né? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que Jesus saiu de casa. Ou seja, Jesus abandonou o padrão derrotista da família dele, porque ninguém acreditava nos poderes dele. Ele teve que sair de casa. Olha, Mateus capítulo 4, o versículo 12 e 13, que diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha só, ele saiu de casa. Por quê? Deus tinha que programar também a mente de Jesus, porque ele veio como um homem, ele se esvaziou dos seus poderes, como diz lá em Filipenses, veio como um homem, aí ele recebeu a presença do Espírito Santo, voltou a ter sua santidade, seu poder e a sua glória, mas para que ele tivesse essa consciência toda, ele tinha que sair de casa. Aí Deus trabalhou fantasticamente na cabeça dele. Isso aconteceu com Jacó. Jacó saiu de casa como um usurpador, como um ladrão, como um safado, voltou como príncipe de Deus. Isso aconteceu também com Davi. Davi era o filho mais novo de uma família, ele não tinha moral nenhuma, porque antigamente a moral era do filho primogênito. Não, ele era o mais novo, então ele teve que sair de casa, ele foi morar com Saul. Depois Saul cismou com ele, foi para o deserto, ficou lá 17 anos fugindo de Saul no deserto, e nesse período Deus trabalhando na mente dele. Os discípulos também saíram de casa. Olha que interessante. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 28, diz o seguinte: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do meu
aliás, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então os discípulos também largaram o padrão de pensamento derrotista, o padrão de pensamento fracassado da casa deles e foram viver, ou melhor, aprender a viver uma vida de milagre. Estou te convidando a fazer isso. Continua na sua casa, continua com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, mas tira sua mente desse padrão limitante de pensamento e viva a realidade da palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Júlio, abençoo sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, hoje e sempre. E em breve estaremos aqui mais uma vez dividindo uma palavra que vem diretamente do trono do Pai. Até a próxima.